nós fôssemos assim perder, entre aspas, o nosso tempo, 5 minutos por dia, para saber o que nós estamos fazendo com o planeta Terra, eu tenho certeza que nós seríamos pessoas muito envergonhadas. A maioria de nós, ou uma parte de nós. Porque realmente o que nós estamos fazendo, o que o ser humano está fazendo com o planeta Terra, é algo vexatório, assim, é uma coisa repulsiva. O nível de destruição, de poluição, de tudo que nós estamos produzindo, que é tudo assim, me lembra sempre, né, aquele filme Idiocracia, onde de repente aquela cidade, aquelas pessoas todas viviam no meio de um monturo de lixo, sem fim. A pandemia mundial causada pelos casos do coronavírus traz questionamentos muito importantes, né, sobre o que nós estamos fazendo, não só com a nossa vida pessoal, mas também com a nossa vida social e de forma global. O que a gente está construindo, né? Qual é a materialização dos nossos atos? Veja que há uma sensação, não sei, posso estar aqui, eu estou só, né, conversando, e o nosso WhatsApp já está liberado. Se você quiser me ajudar nessa conversa, pode me mandar, manda uma mensagem de voz, colocando alguma coisa, ou me avisa aqui pelo Messenger que você quer conversar comigo ao vivo aqui na nossa Rádio Web Manaua. E nós vamos conversar, trocar ideias, conversar como se estivéssemos eu e tu conversando num telefonema, né? E podemos fazer isso aqui. Desde que você seja meu amigo ou minha amiga no Facebook, a gente pode conversar pelo Messenger. Aí você pode colocar também o seu pensamento, que eu acho que o que nos resta nesse momento assim vai ser elaborar, tentar compreender o processo, porque nós paramos. A sociedade humana, como nós conhecemos, parou. E não parou por causa de um artefato que veio lá da estratosfera e que fez um buraco enorme e que então desapareceram espécies, alguma coisa assim que a gente sempre viaja, né, pensando como desapareceram os grandes animais do passado, né, os tiranossauros rex e tal. Nós estamos parados. Definitivamente Porto Alegre começou a parar, parou, está parando. Santa Catarina está bem paradinha. A polícia está indo de casa em casa, de loja em loja, mandando o pessoal fechar. Então, nós estamos com os nossos shoppings, que é uma representação mais fantástica do sistema como nós conhecemos do que um shopping center. Um shopping center pode ser considerado uma espécie assim, de igreja desse Deus chamado mercado, né? E lá estão todos os fiéis, entram e saem, e gastam, e o Deus mercado está ali com aquelas shoppings. Claro, viagem minha, mas eu fico imaginando exatamente assim. Estão fechando os shoppings. Os teatros estão fechando, as igrejas estão fechando, as academias de ginástica estão fechando. Tudo está fechando por causa de um ser microscópico que simplesmente surgiu em meio à sociedade humana, independente de ser de direita ou de esquerda, independente de ser muçulmana, judeu ou batuqueiro, quer dizer, não, esse vírus é algo assim que no futuro vai ser pensado como uma espécie assim das 7 pragas do Egito, alguma coisa assim que veio para simplesmente mostrar para a população humana, branca, negra, amarela, comunista, socialista, não importa se é, mas especialmente para os capitalistas, com certeza absoluta, não aqui querendo usar a questão ideológica, mas com certeza um peso muito maior para aqueles que são radicais capitalistas e que ainda estão se achando, né? Ontem no Congresso Nacional eles aprovaram a carteira verde e amarela, quer dizer, no meio de toda essa zona, no meio de toda essa zorra, os deputados se reuniram secretamente e aprovaram que você vai trabalhar menos, mas vai ganhar menos. Numa hora em que o mundo inteiro está pensando em como colocar dinheiro minimamente
nas mãos de todas as pessoas, porque a crise ela é extremamente, não é seletiva. A crise é absolutamente generosa. E aqui no Brasil a gente vivendo assim como se nós estivéssemos no século XII, no século XI. E quando eu digo que os capitalistas estão sofrendo muito mais, é porque desde o início do ano, e essa crise começou em novembro, lá do ano passado, vindo e tal, está chegando agora com toda a força planetariamente falando, mas desde o início do ano, a Bolsa de Valores, por exemplo, do Brasil, já perdeu mais de R$1 trilhão. Aí se eu falo isso para mim ou para ti, é uma grande coisa, dane-se a Bolsa, nós não temos nenhum ativo na Bolsa, nós não lideramos, nós não usamos. Só que a consequência vai aparecer em todos os setores. Por quê? Porque o sistema ele é intercomunicante. Ou seja, se há um freio, se há uma parada brusca, se há uma doença em determinada parte do organismo, o resto do organismo sofre também, né? E o que a gente tem materializado no dia a dia? O que a gente está alimentando no dia a dia com tudo isso? É o medo e a raiva. Nós somos uma sociedade baseada em medo e raiva. É raiva e medo. A gente tem raiva do fulano, tem raiva do Beltrano, a gente tem medo da morte, a gente tem medo da falta de dinheiro, a gente tem medo do escuro, a gente tem medo de sentir dor. Então é medo e raiva. Nós estamos... Não é o teu caso nem o meu, eu não estou falando da vida... essa vida comunzinha que a gente tem, mas nós não estamos felizes. Nenhum de nós. Por mais que você seja zen, que esteja resolvido, espiritualizado e blá, 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 você está com medo. Você está infeliz. Em algum ponto lá, bem profundo, né? A gente tem aquela dor. Nós não estávamos dando valor para umas coisas simplórias, simples. É incrível dizer isso, mas vai ter que ser dito e a sociedade vai marcar isso, e que aqueles que sobreviverem vão lembrar e vão falar disso, não sei, espero que sim. Mas as famílias sequer estavam dialogando. Os pais não conseguiam parar para conversar com os filhos porque estavam com o celular na mão, resolvendo problemas da empresa, resolvendo problemas da organização, marcando reuniões, assistindo filmezinhos, memes e tal. Quer dizer, nós estávamos com os nossos valores os mais simples possíveis despencando. Por quê? Porque uma das coisas básicas que nós estávamos, e eu acho que agora dá um break, não, dá uma parada, né, mano? Um stop, assim, para, não tem mais o que fazer, tu vai ter que ficar dentro de casa. Tu vai ter que ficar dentro de casa, tu não vai sair. Me parece que isso não é uma coisa assim que aconteceu. Tem uma lógica em tudo isso que a gente está vivendo e que vamos viver ainda de forma muito mais profunda nos próximos meses aqui no Brasil, né? Correr atrás de poder e controle neste momento é uma coisa idiota, né? Ah, não, agora eu vou ser ministro, agora eu vou ser general, agora eu quero ser... Não, agora tu quer ser só sobrevivente, né? De alguma maneira tu quer sobreviver, passar por isso, né? E se tu já tem mais de 60 anos, tu sabe que as tuas possibilidades, se por acaso tu encontrar em algum lugar, numa quebrada da vida, numa esquina qualquer, tu encontrar o coronavírus, já era, né? Tu pode ter uma sequela, porque pode até não morrer imediatamente, mas dizem os médicos que as sequelas são até 30% de perda de capacidade pulmonar e dos rins e tal. Então, quer dizer... Não há, o que se diz e o que se faz é que nós temos que ficar dentro de casa. Então, qualquer espetáculo de poder que a gente possa ter nesse momento, ele está bem reduzido na sua capacidade de nos empolgar. A empolgação maior agora é sobreviver. É usar todos os artifícios possíveis para a gente ficar, de alguma maneira, protegido. Então, a crise que nós estamos vivendo tem um nome.
Pode ser Covid-19, pode ser coronavírus, né? A primeira... aí o que passa pela minha cabeça, assim, né? Das muitas leituras que eu faço, obviamente, que não sou capaz de produzir tantos pensamentos assim sozinha, né? A gente hoje tem capacidade de ir em diversas fontes para beber e para entender, para tentar compreender o processo, né? Mas as nossas emoções, elas são, nesse momento, a coisa mais importante que nós temos, porque a única coisa real somos nós mesmos. Aquela pessoa que nós amamos, os nossos filhos, os nossos amigos e tal, mas o que de real nós temos mesmo somos nós. Quer dizer, é um encontro, né, que a gente está decidindo não fazer, que a gente tenta se esgueirar, tenta não acontecer, mas nós estamos vendo, nós estamos fazendo, né? E o medo é o nosso acompanhante mais direto agora, né? Nós estamos de mãos dadas com o medo. É claro que aí, com essas emoções todas, nós temos mudanças de humor, nós temos mudança na nossa disposição. O medo, ele vai trabalhar diretamente na nossa imunidade. Eu acho, estou aqui, achismo, aliás, tudo na vida é achismo, ninguém tem certeza de nada, é que até uma mudança no nosso DNA, né? Então, todo mundo já sabe que a maior parte das doenças, a maior parte dos problemas são psicossomáticos, que tem influência direta o nosso medo, a nossa alegria, tudo que a gente produz, né? Quer dizer, as mudanças que nós produzimos de sensações, de medo e tal, elas vão, atuar diretamente nas nossas células, que é o que faz funcionar o nosso corpo. Então, eu estou pensando mesmo, sinceramente, que graças a essa possibilidade de contaminação em massa do coronavírus e todos os desdobramentos que isso vai trazer, né? É um momento, aqui tomando um gole de chá, é um momento em que, obviamente, nós vamos ter que repensar. É só o que nos resta agora, nesse momento, é repensar. Repensar valores, repensar fórmulas, repensar objetivos. E aí alguém vai dizer, mas eu nunca fiz nada para destruir o meio ambiente. Mas ninguém está falando aqui, eu não estou falando em nenhum momento para o Joãozinho, para a Mariazinha, para mim, ou para ti. Eu estou falando de um modo, assim, subjetivo, né? E dentro desse modo, todos nós estamos ilhados, todos nós estamos participando. Não existe dúvida disso, né? Então, me parece que nós agora, eu, tu, quem está disposto e tal, temos que olhar para esse vírus, não olhar vendo, porque ele é microscópico, a gente não vai ver mesmo, mas pensar nessa hipótese como uma hipótese de desafio de regeneração. Passamos tantos anos ouvindo pastores, ouvindo políticos, ouvindo, sabe, que é preciso isso, nós temos que agora chegar perto de Deus, a gente vai ter que fazer tanta coisa, né? Mas tudo isso em meio ao gasto, em meio a uma coisa assim que era... não é frenético? Pensa bem, se nós não é o teu caso, repito, mas existia uma espécie de frenesi que nós não tínhamos tempo para nada. Ontem à tarde eu recebi um material, um vídeo que uma amiga me mandou, eu infelizmente agora não me lembro o nome dela. Ela me mandou um vídeo que eu até postei no nosso Facebook, se alguém quiser dar uma conferida lá depois, pode fazer, não adianta eu colocar aqui, assim, não tem como colocar nesse momento, né, porque está em inglês, não está em... Então, assim,
Mas ele é muito interessante, que me fez, porque ontem foi uma correria, eu tinha algumas coisas para fazer, então, pum, não tem tempo para isso.